no programa Um Bom Mês para ter bom mês, um bom dia para ter bom mês forteado. Você está assistindo o programa Um Bom Dia para ter bom mês forteado. Eu sou o craque evangelista Abundância. Hoje é a quinta parte do tema, essa série muito bonita, a unção número 1, no número 7 é pela fé, vida com Deus, vida abundante. Hoje vamos falar muito forte. Aleluia, rata, saca, pafa, matou, saca, pafa, matou. A unção número 1, do número 7 é pela fé, vida com Deus, vida abundante. Grande louvor. Esse louvor é tremendo. Ora mais, ya, rata, saca, pava, matei. Louco, Deus te abençoe, está quente. Ok, vamos ler a Bíblia no livro de primeiro vamos ler o livro de Mateus capítulo 3, verso 3 até 17. Mateus 3. Ok, Mateus 3. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Mateus 3. Mateus 3, de 3:13 13 até 17, diz assim, vamos baixar. Mateus capítulo 3, verso 13 até 17, diz assim, verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Verso 15. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ok, você está assistindo o programa Um Bom Dia para ter bom mês forteado. Eu sou o craque evangelista Abundância. Na quinta parte sobre a unção, número 1, no número 7 é pela fé, vida com Deus, vida abundante. Então você hoje vai aprender sobre a voz da unção 2 vezes ao público. Aqui tem uma coisa muito forte. Jesus Cristo, quando sai do deserto, Jesus Cristo, antes de ir para o deserto, foi batizado. João ficou totalmente... João não quis batizar Jesus. Aqui a Bíblia está a dizer que João disse que você quem tem que batizar a mim, não eu que devo batizar você. Porque João sabia quem é Jesus. João sabia que Jesus é o Salvador, é o Messias, é Deus que se fez carne. Então Jesus disse para ele: vamos deixar as coisas, vamos fazer as coisas como Deus já programou, para cumprir a justiça de Deus. Então João aceitou batizar Jesus, ok? Porque João respeitava, sabia que aquele é Deus que lhe criou. Ok? Então, Jesus tinha que convencer João, mas Jesus não falou muitas palavras. Jesus disse ao João, no verso 15, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tá vendo? Ele disse que temos que cumprir a justiça de Deus. Você me batiza, o Pai mandou você me batizar. Eu estou a falar isso, eu sou o que te fiz. Mas isso é um programa de Deus. Você pode me batizar, não tem problema. E João aceitou batizar Jesus. E quando João batizava Jesus, o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu a Jesus em forma de... O céu se abriu, o Espírito de Deus desceu a Jesus em forma de pomba, como uma pomba vindo sobre ele.
Agora é uma pergunta. O Espírito Santo se transformou em pomba. Ou a pomba foi uma simbologia que o Espírito Santo estava dentro de Jesus? Porque nunca vimos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eu já li todos os livros da Bíblia. Ok? Nunca vi que Deus se transformou em um animal. Então o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo deixou Jesus em forma de pomba. Será que o Espírito Santo se transformou em pomba? Ou a pomba foi simplesmente a representação de que Jesus, o Espírito Santo já estava dentro de Jesus? Porque o Espírito Santo tem 5 representações. O Espírito Santo é representado como pomba, a pomba representa o Espírito Santo, o vento representa o Espírito Santo, o fogo representa o Espírito Santo, o óleo, que é o azeite, representa o Espírito Santo, okay? E a água representa o Espírito Santo. Então, Jesus, depois de ser batizado, o céu se abriu. E quando se abre, o Espírito de Deus desce nele em forma de pomba. E logo veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus falou diante do público. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Você não está entendendo? A voz da unção de Deus soou diante de todo o povo que estava lá. O povo, por que aquele povo ouviu aquela voz? Aquele povo estava diante de Deus. Por que estava diante de Deus? Porque João batizava no Rio Jordão. E as pessoas iam para lá para ser batizados. Quer dizer que a mensagem de João foi que as pessoas tinham que se arrepender e tinham que ser batizados nas águas. Batismo das águas é quando você se converte de verdade, conversão genuína, largar o pecado, largar o mundo. Então depois disso é que tens que ser batizado nas águas. Aí está. João, quando o povo que estava lá foi para ser batizado, e o povo ouviu a voz de Deus, quer dizer que o povo estava diante da presença de Deus. Jesus Cristo estava, e quem estava diante de Jesus estava diante da presença de Deus. Então, por isso é que o povo ouviu a voz de Deus a dizer: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Você, o apóstolo João, no livro de 1 de João, de Pedro, vamos ver antes de... Vamos ver o que o apóstolo Pedro diz no livro de 1 de Pedro. Livro de 1 de Pedro, não, livro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16 até 21, diz assim. Verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da majestade. Pois, verso 17, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Apóstolo, vamos no verso 18. Ora, esta voz vindo do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no monte. Vou repetir, verso 18. Ora, esta voz vindo do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no monte. Verso 19. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, porque há uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular educação. Essa versão está diferente da habitual. Diante de outra versão, nenhuma profecia de particular a versão está a dizer em particular. Vamos ir na outra versão depois. Porque, verso 21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Você não está entendendo. Apóstolo Pedro está aqui a confirmar que no dia que estavam no monte, num dos dias que estavam no monte orar com Jesus, ouviram a voz de Deus a dizer: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele ainda diz no verso 18: por esta voz vindo do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no monte. Olha só o que é que Deus está a falar. Olha o que o Espírito de Deus está a falar. Eles ouviram essa voz quando estavam com Jesus no monte.
O que é o monte? O monte é o local dos homens de Deus de orarem. Se eles não fossem no monte orar com Jesus, não teriam ouvido a voz de Deus. Você só vai ouvir a voz de Deus se você for uma pessoa que gosta de estar na presença de Deus. Vê, essa voz da unção de Deus, a voz da unção de Deus, que testificou, porque o apóstolo Pedro está dizendo no livro 17, no verso 17 de 2 de Pedro, que Deus honrou Jesus, o Pai honrou Jesus, ele deu honra e glória. E ele explica como lhe deu essa honra e glória. Diante de todo mundo, eles ouviram Deus a falar: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Deus lhe deu honra e lhe deu glória. Honra e glória. Ok? Filho amado, primeiro é que Deus diz. Segundo, a quem me comprazo, em quem Deus tinha prazer. Aleluia. Essa palavra, filho amado, a quem me comprazo, foi honra para Jesus e glória. O Pai lhe deu honra e glória. Pedro está a dizer, o Pai lhe deu honra, lhe deu glória, porque o Pai falou diante de todo mundo que esse é meu filho amado, quem me comprazo. Vê, primeira vez que os discípulos ouviram essa voz foi quando Jesus estava a ser batizado. O povo ouviu. O povo ouviu. A primeira vez, vamos ouvir algo muito forte. Deus está aqui. Rakasata pava materebi. Loco no sovo macachata pava mate. La corasata pava materebi. Recasata pava materebi. Loco no sovo macatara mate. Deus está aqui. Rakasata pava materebi. Roko sovo macachatara mate. Rakasata pava materebi. Rakasata pava materebi. Rekasava makoshata pi. Leko roma sata va materebi. Rama sovoma. Ok, está feito. A primeira vez, vou fazer uma correção. Os discípulos, quando Jesus foi batizado, os discípulos ainda não estavam andando com Jesus. O povo ouviu, João Batista ouviu. Pedro, os discípulos ouviram a primeira vez essa voz quando estavam com Jesus no monte. Porque antes de Jesus ser batizado, antes de Jesus começar o ministério, foi para ser batizado. Quando foi para ser batizado, ainda não tinha discípulos. Ainda não tinha andado com os discípulos. Depois dele ser batizado, Jesus Cristo de Deus lhe levou no deserto. Isso aqui é outra matéria. E depois de sair do deserto é que ele começou a buscar os discípulos. Foi pregando e ganhou os discípulos. Então, o povo ouviu. Quando Jesus foi batizado, esse é o meu filho amado. Ouviram a voz da unção, a voz da unção de Deus, confirmando o Senhor Jesus, meu filho amado em quem me comprazo. Tempos depois, os discípulos também ouviram: esse é meu filho amado em quem me comprazo. A voz da unção de Deus. Você precisa ouvir a voz da unção de Deus. Ok? O Espírito de Deus está aqui. Você precisa ouvir a voz da unção de Deus. Olha, a Bíblia está a dizer, no verso 20 e 21 de 2 de Pedro, capítulo 1, diz assim, está a mostrar que a Bíblia foi escrita que homens inspirados por Deus falaram de Deus escrituristicamente. Você não está entendendo? Escrituristicamente, homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. A palavra escrituristicamente quer dizer escreveram sobre Deus, escreveram a Sagrada Escritura sobre Deus. Mas para ele escrever, no verso 21 está a dizer que são homens movidos. Verso 21 de 2 de Pedro capítulo 1 diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então, homens santos, homem santo quer dizer, as pessoas não entendem o que é a palavra santo. Não quer dizer que não pecam, porque nós somos carne, tem momentos que pode haver falha, mas homens santos são homens que deixaram o mundo para seguir Cristo. Crentes de verdade. Eles é que fizeram nós ter essa palavra, a Bíblia.
Aleluia. Sem eles, nós não teríamos a Bíblia. Então, eles foram movidos pelo Espírito de Deus. Por que eles foram movidos pelo Espírito de Deus? Por que o Espírito Santo moveu eles a escreverem sobre Deus? Porque eles eram homens santos. Homem santo, entre palavras, quer dizer, significa homens que serviam Deus. Homens que estavam comprometidos com a palavra de Deus. Homens que Deus ungiu para serem ministros do Evangelho. Homens. Quando você é um homem, uma mulher que é santa, ou entre as palavras, uma mulher obediente, uma mulher que tem compromisso com Deus, o Espírito de Deus vai te mover. Ok? O Espírito de Deus vai te mover. O Espírito de Deus vai te mover se você for alguém que tem compromisso com Deus. E Deus quer te mover. Então eu estou a abençoar você. Você precisa ter a voz da unção de Deus, amém? Você precisa ter a voz da unção de Deus. Se você for do tipo de compromisso com Deus, pode acreditar, você vai ouvir a voz da unção de Deus. No sono, quando tiveres a orar, Deus vai te visitar, um sono vai te dizer algo, aquilo é a voz da unção de Deus. Nós estamos a falar sobre a unção número 1, número 7, é pela fé, vida com Deus, vida abundante. Esses homens santos eram homens que escreveram a Bíblia, eram homens que tinham vida com Deus. Por isso o Senhor lhes deu a vida abundante. E a primeira coisa da vida abundante não é ter de dinheiro, de carros, casas, não, fama, tudo isso. Primeiramente é você começar a receber os resultados de Deus espiritual. Crescimento espiritual, ter sonhos, ter visões, ter revelações. Porque Deus tem que falar contigo. Quando Ele fala contigo e dá visão, sonho, aquilo é a voz da unção de Deus. Você precisa ter a voz da unção de Deus. A Espírito Santo está aqui. Rica Satapi. Nós somos a escola missionária, milionária e de milagres. Bom mês forteado. Você não está entendendo, vou repetir. Milagres, bom mês forteado. E tem um dado de atividades de cruzadas de milagres. Vamos continuar. Estamos a preparar as cruzadas internacionais, mas temos a agenda de 11 cruzadas internacionais. Uma em Angola, na minha terra, Luanda, e 10 fora de Angola. E já tem um vídeo aí que eu cito os países em que nós vamos lá pregar. Raka sata pava matura sata pava materibi. Leco rosoto voma kotara matepifoma. Arcepeso. For never for Jesus. 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 Sabe um som, começa a falar língua, começa a ter sons de sons, começa a profetizar, começa a profetizar, começa a ter sons de sons. Em nome de Jesus, no nome de Jesus. Rakasata pava mate. Recebe essa unção agora no nome de Jesus. Rakasata pava mate, rasata pava mate rebi. Rakasata pi. Dona louvor. Yamakoshata pifoma catarama terebicete le pifoma. Recebe essa unção. Em nome de Jesus. Caramba, sofoma. Recaçata pi. Leva futisa, receba unção, livramento, cura. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Lacaçata pi. Aleluia. Deus te abençoe, amém. Estamos juntos até a próxima. Yes.